Fala galera, tudo bem aí com vocês? Olha só, nós hoje atingimos a maioridade, ou seja, nosso 18º FNX Cast. Hoje eu tô com um cara aqui muito especial para mim, que a gente se conheceu também numa escola de educação em São Paulo. Maringá realmente está fazendo história lá em São Paulo nessas escolas de educação, que é o G4, né? A gente não pode deixar de falar. Brunão, obrigado a tua presença aqui, cara. E agenda conturbada, tanto minha quanto sua, mas hoje esse podcast vai sair, cara. Eu que agradeço, cara. Já tivemos que remarcar, né? Tranquilo, isso faz parte. Agenda complicada, agenda de contador ainda, final de abril, maio ali. Foi aquela uma época, loucura, exatamente. Ele precisou remarcar, a gente entende. Mas vamos lá, bichão. Eu tô muito na expectativa aqui, porque você é o primeiro cara que vai falar do agro, cara, aqui. Legal. E a gente vai explorar bastante esse tema. E se me permite, vou começar aqui lendo um pouquinho da história do Bruno, um bem breve currículo, né? Cara, primeiro de tudo, casado, pai de 3 filhos. Pedro, Maria e Clara. Perfeito, cara. Berço familiar, pra mim é tudo na vida. E eu acho que é por isso também que você tá tendo aí sucesso na tua carreira, né? Então, um pai exemplo, né? Um esposo exemplo também. Obrigado. Mas vamos lá. Bruno também é bacharel em Direito pela UEM, advogado licenciado pela OAB Paraná, empresário e produtor rural desde 2011. É fundador financeiro da HS Agro, uma empresa que conta com um portfólio de 8.700 hectares dividido em 2 fazendas no sul do Pará, focadas na produção de soja, milho e carne, através do sistema ILP, que significa Integração Lavoura-Pecuária. Brunão, do direito à agropecuária, velho. Agropecuária, é assim que eu falo? É isso mesmo, né? Pode ser. Pode ser, né? Que coisa louca, irmão. Conta um pouquinho pra nós disso aí. Foi uma mudança aí de 180 graus, né? 360 a gente pivotou, né? Mas tá certo, 180 Mas graus. assim, a minha história, basicamente, eu sempre gostei muito de ler. Chegou na época de escolher ali faculdade, o que eu vou fazer? Escolhi fazer Direito, fiz uma boa faculdade. Quando terminou o Direito, eu quis advogar, e aí eu advoguei mais ou menos uns 6, 7 anos, eu estava na advocacia, e nesse meio tempo várias coisas aconteceram na minha vida, né? Eu casei, depois meu pai veio a falecer, e eu era o mais velho da minha família, então eu que tive que assumir a liderança da família, e foi bem nesse momento que acabou acontecendo a transição do direito para o agronegócio. Você chegou a advogar, então? Você tem a OAB ativa, né? Isso. Advoguei bastante tempo. Eu tive escritório próprio, comecei trabalhando em escritórios terceiros, trabalhei 1 ano em um escritório, depois 6 meses em outro, aí decidi abrir minha banca, fiquei mais ou menos uns 4, 5 anos com a minha banca, e aí foi onde a gente decidiu, eu e meu irmão, que é meu sócio, meu irmão mais novo, a gente decidiu cada um encerrar suas profissões e iniciar uma nova, que foi na agricultura. Eu me lembro que a gente teve uma conversa preliminar há algum tempo. Você falou que o seu irmão é de que área mesmo? Meu irmão é engenheiro civil. Engenheiro civil. Eu me lembro que os dois estavam tocando a fazenda, aprendendo muito, inclusive foi o que nos conectou. Isso. A escola de educação. E seu irmão também, nada a ver com agricultura, com pecuária, com nada, né, cara? Nada a ver. Meu pai teve uma origem muito humilde, uma família de 7 irmãos, assim, todos bem simples. Ele que acabou despontando, porque ele acabou pegando a veia do empreendedorismo. Então, desde cedo, ele foi empreendendo aos pouquinhos, foi crescendo, ascendendo socialmente, mas ele sempre gostou muito do ramo do agronegócio. Uhum. Ele era empresário, mas sempre, em algum momento da vida dele, ele tinha uma fazenda. Só que o meu pai, ele não operava o negócio em si. O que era a veia dele? Ele gostava da estratégia imobiliária do agronegócio. Então, ele ia lá, adquiria uma fazenda por um valor mais abaixo do mercado, pesquisava bastante, ia lá, adquiria aquela propriedade, operava ela ali uns 2, 3 anos, dava uma boa maquiada nela e vendia ela com ágio. Com o lucro dessa operação, ele iniciava uma próxima e ia rodando. Pode-se dizer que o velho pai era um empresário de compra e venda de fazenda. Isso. E aí a última fazenda dele foi a fazenda que deu origem à HS Agro. HS Agro. Isso. Pessoal, olha só, nós estamos aqui, para você que me acompanha aqui no Instagram, que acompanha o nosso Spotify, o nosso YouTube, nós estamos em Maringá nesse momento, que é norte do Paraná. A fazenda aqui
que é o carro-chefe da HS Agro, está no Pará. Isso dá quanto tempo quantos km, quanto tempo de viagem, de avião, de carro? Da porta da minha casa à porta da fazenda dá 2.000 km certinho. Você tá brincando, cara. Certinho. E Dá aí, o que rodado de tempo? de tempo, hoje já dá para fazer em 1,5 dia, 2. Depende do pé do peão. Para você, então, falar 500 quilômetros é logo ali. Logo ali. E lá para cima é assim. Aqui a gente está acostumado, né? Estados mais desenvolvidos, então cada 20, 30 quilômetros tem uma cidade, mesmo pequena, mas tem. Lá não, essa realidade é totalmente diferente. Olha só. Bruno, então agora vamos começar a falar um pouco do agro, né, cara? Deixa eu falar aqui. Então você largou aqui, teoricamente, uma carreira de advogado, bem sucedida, com uma certa. Porque o advogado, teoricamente, ele planta hoje para colher no futuro, Exatamente. né? Como toda profissão, mas aí depende do sucesso ou insucesso, ou então da clientela, das ações. E apostou tudo no agro aí por conta de um histórico familiar e chamou o irmão para ir junto. Vale a pena, cara, largar tudo para tocar a HS Agro? Cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Eu gosto demais desse setor. Eu brinco assim lá quando a gente está lidando com os colaboradores que nós somos uma empresa de transformação. Nós não somos uma empresa agrícola. Boa. Nós trabalhamos com transformação. Tanto é que a missão da HS Agro é justamente essa. É transformar pastagens degradadas em áreas produtivas, desenvolvendo o agronegócio e a vida das pessoas. E o agronegócio traz muito desenvolvimento, é muito enriquecedor, assim. Não sei se você já teve essa experiência, mas você passar por determinado local e aí você volta ali daqui a alguns meses ou talvez alguns anos e aí o que antes era só um pasto com alguns animais pastejando, uma casa simples ao fundo, um pequeno curral, de repente virou uma fazenda próspera, com vasta plantação, no entorno dela se tinha alguma cidade, algum vilarejo, se tornou cidade. Se tinha uma cidade, naquela cidade já tem um comércio pujante, as pessoas andam de carros melhores. Então, assim, isso é transformador. É muito gratificante. Cara, e o que você falou é verdade mesmo. E não sei se você sabe, mas quando eu pego algum tema aqui para gravar o podcast, eu traço uma linha do que nós vamos falar, né? Para a gente não se perder na nossa linha de pensamento, mas eu deixo o convidado muito à vontade. E eu atendo algumas pessoas do agro e pesquisando sobre o agro, até estou online aqui, eu te trago aqui uma informação justamente pelo que você está falando, né? Que você passou ali há algum tempo atrás, você viu talvez uma plantação abandonada, um curral, e agora você está vendo a economia, você está vendo as pessoas crescendo ali com comércio que vai se aproximando das propriedades, né? E aqui, cara, uma notícia muito recente, muito recente. Olha só, na Infomoney, agronegócio no Brasil dá salto em 20 anos e hoje equivale ao PIB da Argentina. O nosso agronegócio é muito forte, né, Bruno? Muito grande, muito grande. Aconteceu, sim, uma verdadeira revolução nos últimos anos, na última década, principalmente, né? Há uns 20 anos atrás, a China importava muito pouco do Brasil. De uns 2, 3 anos para cá, principalmente se acelerou pós-Covid, né? Mas o volume de comércio global do Brasil relacionado ao agronegócio virou uma coisa assim impressionante. Isso trouxe muita transformação das fazendas, da vida das famílias. Hoje o agro responde 30% do PIB brasileiro. Era justamente isso que eu ia falar. Quantos por cento que o PIB brasileiro é representado pelo agro? Então é 30%. 30% do PIB brasileiro, de tudo que o Brasil produz, vem do agronegócio. Apesar de ser uma cadeia produtiva enorme, né? Às vezes as pessoas que estão nos ouvindo aqui acham que o agro é igual, na sua introdução, uma fazenda. Não, a cadeia do agronegócio é gigantesca. Bem colocado. A gente é uma ponta dela, né? Uma ponta significativa, mas é uma ponta, mas tem toda uma indústria por trás de insumos, de fornecedores, de prestadores de serviço. Movimenta demais a economia. Também nessa linha, se você for pensar em números, a cada 5 pratos de comida servidos no mundo, um vem do Brasil. Você tá brincando, cara. Então, sim, nós somos uma potência agrícola. E isso tem sido, eu acredito, tem que ser melhor explorado. Né? Já foi-se o tempo em que ser exportador de commodity era uma vergonha. Hoje em dia, essa é a nossa fortaleza. E
Você falou que a cada 5 pratos de comida no mundo, um é brasileiro, é isso? Não é brasileiro. E a gente dá conta de atender o mercado externo e o mercado interno com a produção atual que a gente tem? Sim. Por que eu estou falando isso? Porque esse ano de 2023, a safra tem a perspectiva de bater uma safra de mais de 300 toneladas. 300 milhões de toneladas. Melhor dizendo, 300 milhões de toneladas. É isso mesmo, cara? É isso mesmo. O Brasil, ainda nessa toada aí, ele é tão forte no agronegócio que todo ano nós aumentamos nossa produtividade nos últimos 10 anos. Até pouco tempo, até uns 5 anos atrás, mais ou menos, era normal uma média aí de 55, 60 sacas de soja por hectare. Hoje a gente já tem vários campos, em várias fazendas, que os produtores conseguem 95, 100 sacos de média. Isso em 5 anos, o que a gente demorou 10, 15 anos para chegar nos 50, em só 5 a gente já quase dobrou. Então, assim, o potencial disso é gigantesco. E isso é fruto do quê? De um trabalho de agrônomos, engenheiros agrônomos, de tecnologia? Isso. O Brasil hoje é bem avançado nisso. Já. E a Embrapa também é muito forte. A Embrapa talvez seja um órgão, infelizmente, com pouco reconhecimento no Brasil. Mas, assim, a Embrapa fez uma verdadeira revolução na vida do produtor brasileiro. E, inclusive, acho que é Alisson Paulinelli, foi ministro da Agricultura, morreu recentemente. Foi um dos responsáveis por isso. A revolução que a gente viu no Cerrado, ali da década de 90 para cá, foi fruto de desenvolvimento de produtos na Embrapa. Então, assim, adequar uma semente àquele solo mais árido, uma correção bem feita de solo. Hoje o plantio direto, que é o que a gente mais usa na agricultura, foi desenvolvido pela Embrapa. Então, sim, são várias coisas. Então, e hoje no Brasil, além de todos esses avanços que a gente vem recebendo, a agricultura é muito tecnificada. O produtor, dentro da porteira, ele vai muito bem. Tem muita tecnologia embarcada, seja nos insumos, através de sementes, seja nas máquinas, através de software, GPS. Que legal, cara. Que legal. Olha só, né? Eu fiquei aqui imaginando enquanto você falava. Você, teoricamente, você teve que aprender tudo isso na prática ali, né, cara? Saber que tipo de agrotóxico, como que você lida com as incertezas, que quem é do agronegócio é a profissão da incerteza, né? Uhum. Então, você teve que aprender todo esse vocabulário, o que faz sentido para um negócio na fazenda, né? Você teve que correr atrás aí desses aprendizados, né? Foi isso, mas assim, já são... Meu pai, ele adquiriu essa fazenda em 2006, a primeira fazenda, adquiriu ela em 2006 e em 2011... A mãe é viva ainda? A minha mãe é viva. Olha aí. Aí em 2011 ele faleceu e nós assumimos a fazenda. E aí eu fiquei, na época eu tinha 23 anos só, não tinha experiência nenhuma no negócio, tinha ido uma vez só na fazenda. Eu lembro que você falou isso pra mim. Porque na época o asfalto, o Marcelo, acabava mais de 600 quilômetros antes da fazenda. Nossa! Então, assim, esses 2 dias de viagem eram quase 3. Você fazia 600 km de terra. Muito desafiador, cara, muito desafiador. Então, assim, aí em 2011 meu pai faleceu, nós assumimos, não tinha pouca experiência, não tinha recurso financeiro para investir, nós decidimos arrendar para pecuária. Então, ela ficou ali uns 4 anos, mais ou menos, arrendada para pecuária. O dinheiro, basicamente, servia para pagar as contas do mês, não dava lucro. Mas foi um meio da gente conseguir manter aquele ativo enquanto a gente ia aprendendo. E eu fiquei gerenciando legal, de longe. cara. Eu ia lá na fazenda 4, 5 vezes por ano, ia de carro. E aí, em 2017, meu irmão era funcionário da Plaenge, uma consultora grande, na filial em Cuiabá. Uhum. Ele falou, a fazenda tinha um problema, e eu, como advogado, aí, durante esse tempo todo, eu também, em paralelo, fui tentando resolver esse problema, consegui resolver o problema fundiário. E aí, o meu irmão falou, cara, o negócio é o seguinte, a gente está com esse ativo aí, ou a gente vende, faz alguma coisa disso, ou a gente entra para dentro e cai de cabeça, né? Porque desse jeito não vai virar em nada.
Aí ele pediu demissão, eu fechei meu escritório e aí nós começamos a operar. Aí eu peguei e falei, ó, beleza, já que a gente vai fazer isso, vamos fazer esse passo de maneira correta. Chamei um cara da Exalc, Éder Bruno. Exalc é o quê, cara? Exalc é a mais famosa universidade de agronomia do Brasil. Olha aí, cara. O cara, eu não me engano, ele é mestre ou doutor pela Exalc. Palestrante famoso e tal. Boa, e aí vou eu dar os chamei... créditos pra ele depois, né? O Brunão é gente boa demais. E aí eu chamei ele na fazenda, consegui contato com ele. Chamei ele na fazenda, falei, cara, vem pra cá, eu tenho uma propriedade assim, assim, assim. Na época, tinha um vizinho plantando, acho que uns 500 hectares de soja só, a uns 30 quilômetros de nós. Vem pra cá e dá uma olhada na nossa propriedade para falar pra gente o que vira esse negócio aqui. E aí ele foi, aí ele fez um BP pra gente, montou um BP de 10 anos, e seria basicamente usar o ILP para transformar a nossa fazenda. Uhum. Então a gente iria a cada ano plantar 200 hectares de milho e no próximo ano fazendo um rodízio. Então, no próximo ano, quando a gente fosse plantar os próximos 200, a gente ia deixar aqueles 200 primeiros voltar para pasto. Então, a gente em 10 anos ia rotacionar a fazenda inteira, ia plantar 2.000 hectares, ia reformar a pastagem e a gente ia continuar tocando a pecuária. A gente nunca tinha mexido com agricultura também, meu pai, nunca ninguém tinha feito isso na família. Uhum. E aí, no segundo ano, eu já comecei a olhar os números e falei, opa, esse negócio aqui tá perigoso, porque no agro, investimento, principalmente na agricultura, pecuária menos, os investimentos são muito altos. Uhum. O CAPEX é altíssimo, você tem que comprar máquina, os insumos são caros. As máquinas são pesadas. Muitos dos insumos você tem que pagar à vista, senão você não recebe. Então, adubo você tem que pagar à vista, sementes você tem que pagar à vista. Se você não pagar, você não planta. Então, assim, foi difícil esse começo. E aí eu falei, precisamos mudar a rota. Se a gente ficar só desse jeito, precisamos aumentar a receita, diversificar ali o mix de produtos, para a gente ajustar aqui nosso fluxo de caixa. E aí foi onde a gente passou lá 200... Primeiro ano foi 150 hectares, 140 de milho e 10 de soja. E aí a gente mudou a rota e aí passamos a plantar todo ano 400, mais ou menos de 400 a 500 hectares novos. A gente plantava de soja e depois fazia um pouco disso de safrinha, uns 70% de safrinha de milho. E aí cada ano é um aprendizado diferente, né? Então, concluindo na sua pergunta lá, cada ano a gente foi evoluindo um passo na escadinha ali do conhecimento. Então, um ano a gente melhorou a parte de estratégia de comercialização, outra parte na comprar melhor para ter uma margem melhor. Outro ano, se precaver com relação a máquinas, eu estou num lugar distante, não dá para ficar dependendo de terceiro. Verdade. Aí no outro ano, tomamos um ferro também por conta de entregar grãos para terceiros, choveu demais. E aí o terceiro que estava recebendo meu grão começou a priorizar o recebimento do grão dele ao invés do meu, lógico, né? Tá certo, estava protegendo a produção dele. Então, sim, a gente foi aprendendo no dia a dia da operação, cada dia um pouco mais. Legal, né, cara? Desculpa até te interromper, mas assim, antes que eu perca a assim, você falou da Exalc. Eles fizeram um planejamento através do seu xará aí, né? Um planejamento de 10 anos. E você, logo no primeiro ano, você sacou que se talvez... Que ia dar ruim. Que ia dar ruim, né, cara? É legal isso aí, porque se talvez você... Lógico, eles têm todas as metodologias, todos os créditos são aí conferidos a ele. Mas no primeiro ano você já... Poxa, vamos dar uma olhada nesse BP aqui, vamos dar uma olhada com outros vieses para esse BP. Então, acho que foi isso que aconteceu também para uma virada de chave aí, não foi não, cara? Foi. Assim, essa é uma coisa muito legal na minha parceria com meu irmão, porque desde o day one a gente tem essa mentalidade de empresa. Então, eu trato o meu negócio hoje como uma empresa, não é uma fazenda. E você faz isso nas redes sociais, que eu vejo, cara, te acompanho quando você coloca algum conteúdo ali, você trata mesmo como empresa. Eu acho que é isso que é legal. Porque o problema hoje falei aqui sobre todos esses benefícios da agricultura, esses resultados da agricultura impressionantes, mas o problema do produtor rural hoje, ele olha muito da porteira para dentro e não da porteira para fora. Então, se você for conversar com um produtor rural hoje, dificilmente ele tem uma DRE. Sério, cara? Sério, não tem, cara. É um fluxo de caixa organizado. Ele não sabe te falar qual que é a margem operacional dele. Se você perguntar a margem de contribuição, ele dá risada, nem sabe o que é isso. Pois é. Então, assim, lógico, cada um tem a sua competência, todos nós temos limitações, mas hoje o negócio ficou grande para todo mundo. Não dá mais para levar como era antigamente. Se você for comprar por exemplo, uma colheitadeira hoje de porte médio,
é de 3 a 4 milhões de reais. Caramba, cara, eu ia chutar aqui 1 milhão e meio. De porte médio, tem maiores, mais caras. Então, são investimentos muito altos. Entre 2021 e 2022, nesses 2 anos aí que a gente passou, Covid e pós-Covid, os custos de tudo subiram demais, né? Matérias-primas do mundo inteiro subiram muito. O preço das commodities também. Por isso que o preço da soja e do milho foi tão alto. Chegamos a ter de 5 a 6 mil reais de custo de produção por hectare. Caramba. Então, se um cara pequeno, porque até esse patamar se considera pequeno, planta 1.000 hectares, se ele não se precaver, ele já está soltando 6 milhões na largada. Exatamente, já tem custo 6 milhões. Já tem custo de 6 milhões. Se ele colher mal, se ele não colher, aí ele tem parcela de máquina para pagar, folha de pagamento, despesas de exercícios anteriores. Então, assim, é um negócio que tem que ser levado muito a sério. Legal, Bruno. Deixa eu te falar, então. Então, a pergunta era, vale a pena ser agricultor? Vale Com certeza. Vale muito a pena. E você falou também que trata tudo como empresa. Isso eu já vou encaminhando aqui para uma segunda pergunta para você. O tamanho da HSA Agro hoje poxa, em hectares é 8.700, lógico. Mas, assim, eu digo, quantos colaboradores diretos e indiretos? Né? Hoje nós estamos com 30 colaboradores diretos. 30 colaboradores. Nós temos uma sede administrativa aqui em Maringá, onde a gente faz todo o tratamento financeiro e administrativo, né? Parte de estratégia, um pouco de comercialização também. É feito... Vi que agora vocês têm até RH, cara. RH, cara. Você acha, bicho? Uma empresa do agronegócio com RH, cara. Você tá inovando demais, cara. É por isso que a gente começou, antes da conversa que a gente estava falando, de uns 12 meses para cá, depois que eu fui no G4, inclusive, pode parecer coincidência, mas eu fui no G4 e eu fiquei impressionado com o que eu vi lá. Sempre fui um cara que gostou de estudar, de ler e tal, mas fazia muito tempo que eu não estudava algo mais para o meu segmento, para o meu negócio. Porque desde que eu comecei na agricultura, foi paulada. Não dava tempo de parar e de fazer um curso igual esse, né? Entendo. Você tá lá, tudo correria. No começo de qualquer negócio, todo mundo é muito mão na massa, todo mundo faz de tudo. Então, assim, quando eu fui lá no G4, eu fiquei impressionado e eu tive muitos insights. Aí eu voltei para cá cheio de ideias. No começo foi difícil de implementar, até porque só eu tinha visto aquele horizonte, né? Mas aos pouquinhos eu fui colocando uma pitadinha aqui, uma pitadinha ali, e as coisas foram acontecendo. Então, de 12 meses para cá, a gente contratou uma consultoria, então fizemos a nossa identidade organizacional, fizemos um planejamento estratégico e apresentamos isso para os colaboradores. Pessoal, em 2023 nós vamos fazer isso aqui. Fizemos uma análise SWOT com os colaboradores, então assim, todo mundo pôde contribuir com as nossas deficiências, com os nossos pontos fortes, todo mundo... E aí isso se revelou lá no final do planejamento estratégico como ações concretas a serem feitas para melhoria tanto deles quanto do negócio em si. Então, a gente foi lá, apresentou isso para os colaboradores, começamos um processo de instituição de mais governança, através de gestão por indicadores, reuniões de check-in frequentes ali entre as lideranças para estabelecer isso. Implementei um RH, então essa moça que está atendendo a gente, ela vai uma vez por mês na fazenda, ainda é terceirizado, mas no futuro pretendo que seja interno. Ela vai uma vez por mês na fazenda, faz escuta de todos os colaboradores, propõe ações de endomarketing, elaboramos um organograma, planos de cargos e salários, PDI para as principais lideranças. Então, assim, a gente começou a pagar a faculdade, o cara está se destacando, está indo bem, você vê que ele tem potencial, tem vontade de aprender. Meu colaborador aqui de Maringá, com 6 meses eu já percebi isso e passei a arcar com o curso de contabilidade para ele. Olha aí, cara. Então, esse é contador e o outro que a gente contratou depois já veio com a contabilidade pronta, já era contador de formação. Um outro rapaz recente lá, trabalha na pecuária, é líder da pecuária, é capataz que a gente chama, também começou a se destacar. Propomos arcar com 50% de uma graduação para ele. O cara ficou feliz demais, cara. Então, a gente está tentando implementar essas melhorias, né? Trocamos a liderança também recentemente. Consegui contratar um cara mais sênior, que vai vir agregar bastante. Saiu
fui ao mercado, assim, fiquei mais de 6 meses buscando alguém para preencher essa vaga. E roubei de uma empresa grande esse cara aí. Então, um cara com bastante experiência, já passou por Brooksfield, Semente em Gato, várias empresas de renome, de destaque no agronegócio. E olha que legal, que no começo, quando eu comecei esse movimento, hoje todo mundo meio que abraçou, mas quem deu início a esse movimento do marketing aí, das redes sociais foi eu. Apesar de eu não gostar de aparecer tanto, mas eu que iniciei. Todo mundo me perguntava, mas por que você está fazendo isso? Mas para que isso? A minha mãe, minha esposa, vai ficar aparecendo, vai ficar se expondo, até porque o meu setor tem uma cultura muito primitiva, vamos assim dizer. Não digo nem primitiva, mas de não se expor. Então, sim, o cara anda lá, o cara pode ser bilionário, mas ele está lá andando com a Hilux dele, ele mora numa casa tranquila, ele não fica aparecendo muito nas redes sociais. Então, assim, todo mundo me perguntava isso. E aí, quando eu fui contratar esse cara, falei, cara, mas por que você está saindo dessa empresa grande? A empresa fatura 300, 400 milhões ano. Tá vindo para minha empresa. Eu estou no começo dessa escada. Dessa jornada. Eu quero chegar lá. Falei para ele, eu vou chegar lá. Napoleão Hill já fala isso, né? Tudo começa com o desejo. Exato. Assim, eu vou chegar lá, mas eu ainda estou no começo. Ele falou, cara, eu olhei para vocês e a gente começa a consumir aí o conteúdo nas redes sociais e vi que vocês têm um propósito. E vocês já começaram grandes, ainda pequenos. Então, toda essa estruturação que hoje aqui eu estou contando, ele que estava de fora conseguiu ver. E ele sentiu apreço por aquilo. Ele falou assim, esse é um lugar que eu posso crescer. Porque todo mundo quer crescer hoje em dia, né? Cara, legal isso que você está falando, né? Porque no agro, cara, a gente pensar que você fez tudo certinho. Poxa, uma dimensão... Se a gente administrar 40, 30 colaboradores, já é difícil dentro do mesmo espaço. Imagina você administrar 30, 40 colaboradores a 2.000 km de distância com uma propriedade desse tamanho, cara. Parabéns, bicho. Obrigado. E eu acho que é assim, tudo que você está trazendo são situações que a gente vê em empresas comerciais, industriais, com muita facilidade, mas que no agro, confesso assim que... Por isso que é interessante a gente ter várias pessoas falando de negócios diferentes aqui. Mas no agro, bicho, eu acho que por isso que tem os resultados que tem. Né? Então, bicho, olha, e você fala assim com os olhos brilham, cara. Isso é muito gostoso para quem escuta, sabe? E quando você trouxe esse profissional, esse cara já estava de olho em você, cara. Já. Ele já estava de olho em você e ele falou do propósito, né? Eu acho que aqui eu chego no meu discurso aqui onde eu queria falar. O propósito de uma empresa é muito bacana. Eu trago isso para o ambiente empresarial. Quando a gente tem um propósito devidamente alinhado e a gente talvez mostre isso um pouco para as redes sociais, eu acho que as pessoas criam a vontade de estar perto da gente. Por mais que a gente tenha muita falha, Bruno. Por mais que a gente tenha que às vezes dá um passo para trás para dar 2 para frente. E a gente vive muito isso no mundo empresarial, industrial, né? no mundo corporativo, vamos assim dizer. Sim. E você fazendo isso no movimento da sua empresa, cara, sensacional, bicho. Sensacional, cara. Tá trazendo resultados assim surpreendentes. Toda semana eu recebo algum direct no Instagram da empresa perguntando se tem vaga para trabalhar, como é que é, ou dando os parabéns por isso, porque realmente, modéstia à parte, é uma abordagem inovadora. Igual eu disse, a nossa ideia não é ser uma fazenda. Tanto é por isso que lá no início nós já criamos uma marca, começamos a divulgar essa marca. Ao longo da caminhada, esse ano nós adquirimos uma segunda unidade. Então, se eu fosse apenas uma fazenda, então seriam 2 fazendas. Não, nós somos HS Agro. Exatamente. Vocês, eu me incluí aqui, nós somos HS Agro. Eu acho que é isso que é bacana. Independente da localização, independente da quantidade de terra, vocês que têm um propósito, que eu vi que você falou muito certo no começo aí. Uhum. Muito bacana, cara. E assim, cara, o seu maior desafio, qual é hoje, assim, dentro da HS Agro? São inúmeros. Se perguntar para o empresário qual que é o maior desafio, ele precisaria de uns 3 podcasts. É que assim, numa escala de evolução, você já está legal. Você está ali, sim. Você está com marketing, você está com uma cultura organizacional, você tem ali um plano de cargos e salários. Cara, você está com tudo desenhado. Você tem um business plan,
teoricamente feito por alguém que realmente entende do negócio, Isso. né? Teu irmão tá lá no batente todos os dias, você tá aqui administrando a parte, fazendo a parte administrativa. Mas assim, qual é o seu maior desafio hoje, cara? O maior desafio que eu vejo hoje é nessa parte de estruturação que nós estamos vivendo, que agora é preparar o terreno, fazer essa estruturação da forma mais correta possível para que a gente possa ganhar escala. Então, terminar de implementar esses processos de governança. Então, esse ano também contratamos um sistema. Até então, eu fiquei quase 10 anos manejando tudo isso em planilha. E eu que criei a planilha, tá, pessoal? Inclusive, aí @Finagro é um produto também É um produto de vocês para também? produtores rurais. Olha aí. Eu que criei, eu e mais uma pessoa de Não, fala um TI, pouquinho né? mais então dessa Finagro aí, pô. Uns 3 anos atrás, mais ou menos, a gente já usava uma outra planilha. E aí eu vi que o negócio tinha crescido de complexidade, de números. Falei, preciso de uma ferramenta melhor. E eu chamei um cara de TI. E aí a gente ficou um ano desenvolvendo essa ferramenta que eu uso até hoje, que é a Finagro. O que é? A gente pegou uma planilha em Excel e lá dentro tem um DRE automatizado, um fluxo de caixa automatizado, diversos relatórios, relatório de financiamento. Então, quando o gerente do banco me liga e fala assim, preciso de tal coisa, eu não vou mandar para ele, porque a praxe é essa. O produtor rural, ele vai tomar crédito na praça, aí ele liga para o gerente do banco e fala, tem crédito disponível? Tem. Que taxa? Tanto. Eu vou querer isso aqui. E aí ele manda um kit de documentação. Ele manda o imposto de renda, documentos pessoais, só. A gente, quando isso acontece, eu mando para o cara um DRE projetado já da minha próxima safra, um DRE dos últimos 2 anos, um projetado da próxima safra, uma consolidação do meu fluxo de caixa do ano atual, todo o meu endividamento aberto por banco, por data, daqui até o meu último dia de operação. E aí isso gera uma confiança maior, né? Tá liberado o crédito. A pessoa entende assim, opa, aqui existe um controle melhor, né, no aspecto financeiro e passa uma confiança maior para que a gente consiga acessar esses créditos. Então, a Finagro tem por finalidade fornecer essa tecnologia Isso. para empresas do agronegócio. Isso aí, assim, por ser uma ferramenta em Excel, é muito fácil de usar, muito Sim. simples. E aí eu comecei a ver isso, e conversar com outras pessoas. Ninguém tinha aquilo. Cara, apesar de ser uma coisa muito simples, um simples Excel, mas é uma ferramenta poderosa. Então eu vou começar a oferecer isso para que mais pessoas tenham acesso a isso que a gente tem. Porque hoje a gente tem um trabalho financeiro que ajudou a HS Agro chegar onde chegou, muito bacana. Então todo ano, ali por novembro, dezembro, a gente fica de 15 a 30 dias fazendo um orçamento anual. Então, faço o meu orçamento inteirinho do ano que vem de tudo que eu vou gastar. Até de uma ferramenta lá. Depois, iniciado o ano, a gente passa a fazer um controle ali entre o orçado e o que está sendo realizado. Com frequência, fazemos reuniões para ver o que não bateu as metas, o que estourou o orçamento e estipular medidas para corrigir isso, para que chegue no final do ano e a gente não desvie do nosso objetivo final, né? Consiga atingir aquilo que a gente se propôs. Também uma coisa muito legal esse ano, que a consultoria me trouxe, também essa bagagem lá dos cursos de São Paulo e alguns livros que eu fui lendo, foi o gerenciamento através de KPIs e de OKRs. E isso aí traz uma dinâmica totalmente diferente para a operação. Então, por exemplo, a planilha, a gente se debruçou ali... A planilha não, desculpe, a consultoria. A gente se debruçou mais ou menos uns 60 dias para fazer a nossa árvore de indicadores. Colocamos vários indicadores. Receita bruta, receita líquida, margem de contribuição, custo do meu produto vendido, frete sobre as minhas vendas, frete sobre a matéria-prima que entra na fazenda, vários indicadores. E aí eles trouxeram uma ferramenta que captura da minha base de dados, meu banco de dados, esses indicadores de forma automática. Então, assim, ali com uma regularidade de 15 dias, mais ou menos, às vezes 30 dias, a gente senta e vai olhar. Eu tinha uma meta aqui de gastar no máximo R$200 mil, vamos dizer assim, R$200 mil de frete esse mês. Quanto que eu gastei? 180.
Opa, beleza. tá dentro da meta. Ah, não, 250. Por que foi 250? O frete estava mais caro, eu não fui eficiente, demorei demais para contratar, o frete subiu, não me programei corretamente. Que atitude que eu vou tomar agora? Eu vou tentar tirar esses 50 mil em alguma outra conta da minha DRE, do meu orçamento, ou eu vou assumir, né, essa despesa extra e vou tentar economizar daqui para frente? E aí isso acaba gerando uma conexão também. Porque quando todo mundo vê o que está acontecendo, todo mundo fica engajado. Não sou só eu lá, o diretor, o meu irmão, o diretor, olhando e apontando o que tem que ser feito. Então, aí, cara, eu acho que você respondeu para mim, mas dentro do que você falou, você acha isso é um planejamento financeiro excelente e tributário também, porque eu entendo que aí tem... O contador não podia não perguntar de tributário, exatamente. Né, para você, assim, na sua visão, cara, você já me deu uma aula aqui que, pelo amor de Deus, que do agro a gente tem muito negócio, tem muito controle, tem muita coisa a ser feita. OKR, KPIs, cara, você está muito à frente na gestão da sua empresa. Obrigado. Dentro do que você falou, você destacaria mais alguma situação para um controle financeiro eficiente, para quem está nos escutando, que realmente faz parte do agro, vê mais alguma situação que é legal falar sobre financeiro e tributário dentro da tua experiência aí? No aspecto financeiro, eu acho assim, começar por um orçamento anual e esse orçado realizado são medidas simples, não precisa de consultoria nenhuma, basta você ter a paciência e a disciplina de sentar lá e olhar o seu histórico. Por isso que é importante ter uma governança e você ter números na mão. Quando você tem histórico, você consegue projetar um futuro. Se você não tem histórico, você não vai conseguir fazer isso. Então, essa é uma ferramenta, uma estratégia simples, fácil de ser implementada e muito eficiente. O aspecto tributário, aí já é um mundo à parte, né? Você que é contador sabe disso. Hoje, se eu não me engano, 90% dos produtores rurais do Brasil estão na pessoa física. Todo mundo está na pessoa física. E aí isso acaba gerando uma distorção. Por quê? Como todo mundo sempre fez assim, as pessoas se sentem desconfortáveis em não trabalhar dessa forma. Na maioria das situações, realmente é mais conveniente e mais benéfico tributariamente estar na pessoa física. Depende de um estudo, de um planejamento, você sabe bem disso. Mas existem algumas situações em que você pode fazer um mix ali entre uma PF e uma PJ. Boa. E você vai ter uma alíquota final, pessoal, muito pequena. Tá? A gente já teve acesso a estudos, já fizemos algumas simulações. Você pode chegar até 3%. 2,97, 2,95 de tributação. Efetiva, final lá, linha final. Tá linha bom? final. Então, só que tudo isso depende de toda uma bagagem. Se debruçar, né? Se debruçar. Você tem que perder alguns você tem que ter seus números, você tem que ter um bom profissional que te auxilie nessa estratégia, porque hoje em dia está muito na moda fazer a tal da holding. Todo mundo quer fazer. Todo mundo quer. Talvez não seja... Nem sabe por que está fazendo, mas todo mundo quer. Nem sabe por que está fazendo. Aí o cara vai lá, pega a fazenda, integraliza no capital social de uma empresa. Muitas vezes não é bem assessorado, acaba pagando ganho de capital nessa integralização. Aí começa a operar, não faz essa estratégia corretamente. Se você só operar na pessoa jurídica, o imposto é caro. Pesado. Fica pesado. Né? Então, e aí acaba destruindo uma coisa que era para ser boa, mas acaba ficando ruim. Então tem que ter bastante cautela e procurar bons profissionais. Aqui eu vou fazer até um adendo, cara, porque assim, nós somos procurados lá por agricultores rurais, que é exatamente o que você falou. Ah, mas eu sempre fiz na pessoa física. Mas, cara, você não é todo mundo. Vamos se dar ao luxo de fazer um estudo. Como você falou, pega, talvez, uma parte do teu faturamento, considera como PJ, uma parte que talvez esteja começando, para você sentir o mercado, para você sentir a carga tributária, joga para a pessoa jurídica, mas devidamente certa, correta, como tem que ser feito. Sem malandragem. Sem malandragem. E não tenta roubar de você mesmo. não tenta esconder os números de você mesmo. Faz o certo. Né? Para você saber, porque a opção tributária você pode fazer, o estudo tributário você pode fazer a qualquer momento. Isso. A opção, sim, a gente tem um tempo certo para aderir e tal. Mas
Isso aqui eu queria deixar bem claro. Faça as coisas como deve ser feito. Ah, mas todo mundo faz assim. Esquece. Você não é todo mundo. Se você quer resultados diferentes, como o Bruno está tendo, como a HS Agro está tendo, você precisa sair da média. Não vamos ser medíocre, né, cara? A média é medíocre. Medíocre. Entendeu? Cara, então eu acho que é isso que é bacana a gente frisar isso aqui. Inclusive, eu toquei muito nesse ponto tributário por conta disso, cara. Porque eu escuto muito, mas sempre foi feito assim. Cara, esquece isso. Inclusive, também um ponto muito válido nesse aspecto tributário é na parte de venda de ativos. Então, se você vai vender uma fazenda, se você fez um estudo prévio, se preparou para aquilo, faz uma consolidação da entrada daquele seu patrimônio na data certa e a saída na data certa, você tem um baita benefício tributário. Não precisa ficar sonegando, não precisa ficar fazendo... lavrando escritura por valor menor do que do negócio. Aqui, para contadores e pessoas do agronegócio que estão nos escutando, o Bruno está falando do ITR, do valor da terra nua que compõe a data da aquisição e a data da venda. A data da venda. Né? Então, trocando em miúdos, assim, né, vamos assim dizer para quem está nos escutando, isso aí é uma situação que a lei nos dá. É uma estratégia tributária legal, prevista em lei. Prevista em lei. Né? Então, acho que é bacana a gente frisar isso aí. Mas a Receita pode... tem jurisprudência, pode me pegar, pode acontecer alguma coisa. Cara, tá na lei. Entendeu? Você está fazendo uma coisa que está na lei. Você não está agindo... Não é evasão fiscal. Isso é elisão fiscal. Exatamente. Brunão, bacana, cara. Deixa eu te perguntar o day by day ali. As linhas de crédito. A gente sabe que o agricultor também trabalha alavancado. Sim, sim. Né? O agricultor não, o agronegócio. Vamos mudar o vocabulário aqui. Como muitas empresas corporativas também. Como você vê isso? As linhas são atrativas? Realmente vale a pena ter um grau de endividamento? Se sim, o que você considera ideal em relação ao faturamento? Essa é uma das vantagens do agronegócio também no Brasil. A gente tem algumas linhas subsidiadas. Todo ano ali entre julho, final de julho, o pessoal solta o Plano Safra, final de junho, isso. Solta o Plano Safra com as condições de crédito do ano seguinte. Esse ano foi 330 milhões, eu acho, se eu não me engano. 330 bilhões, se eu não me engano. E aí, assim, uma parte desse crédito o governo subsidia e a outra parte é livre. Então, Marino Colpo, ele é CEO da Sementes Boa Safra, uma empresa que vende sementes de soja, ele fala bem disso. A gente viveu aí 4 ondas de crédito no Brasil. A primeira onda foi dos bancos públicos, lá nos primórdios. A segunda onda foi quando as multinacionais entraram no Brasil e começaram a financiar o produtor brasileiro, principalmente em operações de barter, na qual você antecipa um insumo para uma entrega futura de um produto, né? Uma soja ou um milho. Depois, de forma mais maciça, o crédito privado, os bancões de maneira geral. E agora a quarta onda que a gente começou aí de 2, 3 anos para cá foi a entrada do mercado financeiro no agronegócio. Né? Então a Faria Lima sujou o pé de barro. Boa! Legal. Então, hoje, existem basicamente aí umas 3 opções. Essa de você se financiar com as empresas. A mais tradicional, que é você se financiar através dos bancos. E aí você vai ter linhas nesse Plano Safra agora, desde 12%, que é uma linha normal de recurso ordinário. Ao ano. 12% ao ano. Até algumas linhas mais atrativas, depende da região, da sua atividade, do seu porte. Mas, por exemplo, regiões amazônicas, que é onde a gente se encontra, existe o FNO, é uma linha mais ou menos uns 8% ao ano. Coisa linda. Se você tiver pontualidade, ainda tem um desconto lá de 0,15, fica em 7,80, 7,85. Se você não conseguir acessar essas linhas ou quando acaba essas linhas, aí você vai para um crédito privado, dos bancos privados. Se o banco não tivesse crédito ainda. É um pouco mais caro. E agora, o mercado privado de crédito, aí, que é o mercado financeiro, começou a oferecer bastante instrumentos inovadores, através de CRA, que são os créditos de recebíveis do agronegócio. Vários fiagros foram feitos em torno disso. E aí são taxas um pouco maiores. Isso que eu ia te perguntar. Que geralmente gira aí CDI mais 3, 4, talvez 5%.
Só que é uma outra dinâmica, né? Assim, o volume é diferente. Hoje, você vai no banco, você vai rodar lá um financiamento, um custeio, por exemplo, um custeio safra, soja ou milho, você vai pegar 2 milhões, 3 milhões, depende do seu porte, né? Aham. Mas você vai financiar uma parcela da sua safra. Esse tipo de crédito, você já consegue fazer operações maiores. São cheques maiores, volumes maiores. Só que, de novo, volta lá naquela parte da nossa conversa. Para você conseguir acessar esse crédito, e a gente conversou bastante aí nos últimos meses com várias empresas desse segmento, você precisa ter governança. Então, você precisa ter regras claras de negócio, você precisa ter bons KPIs, você precisa, em muitos casos, exigir que você tenha um balanço auditado. Uhum. Então, o produtor ele não está nem anotando direito as informações dele numa planilha. Imagine pedir que ele ofereça um balanço auditado. Esse é o gap que existe hoje. Essa é a lacuna que a gente tem que preencher. Porque é o futuro. Isso aí, a gente vai começar cada vez mais a ser inundado por esse tipo de crédito. Ainda mais agora que, depois da pandemia, o pessoal viu que o agronegócio é um setor muito resiliente, muito forte. Todo ano entrega bons resultados. Se você tem uma ideia assim, de números, a média aí de mercado de uma boa empresa é 25% de margem EBITDA. Margem líquida, lucro final, lucro líquido, 15, 20, 18. É uma baita de uma margem. Esse ano, nosso DRE, nós estamos projetando aí terminar com 21% de EBITDA linda, cara. e 18% de lucro líquido. Então, assim, todo mundo percebeu isso, né? Agora é igual a música, o agro é pop. Antes, quem estava dentro do campo já percebia essa realidade, mas a pandemia acabou trazendo isso aos holofotes. Cara, que legal, Bruno. Muito bacana o nosso bate-papo, cara. E a gente percebe que você tem domínio do que você fala. E é por isso que você está voando algumas milhas acima, Que talvez. Estou aí. só no comecinho da jornada ainda. Mas isso que é legal, você já começa de uma maneira estruturada. Muito bacana. Bruno, para quem aí está em dúvida, que está escutando a gente, se já está no água, aquele cara que está pensando em desistir, ou então aquele cara que precisava de um gás, quais são assim, as suas considerações que você deixa aí para a galera? Na minha opinião, como qualquer outra coisa na vida, eu acho que a gente tem que ter persistência, muita persistência. O nome do jogo é persistência. John Doerr, um livro que eu li recentemente, Avalie o que Importa, um livro muito bacana. Ele diz assim, ideias são fáceis, execução é tudo. E nosso ramo, nós estamos no jogo da execução. Você pode planejar uma coisa muito linda lá no papel, fazer um planejamento estratégico excelente, contratar o melhor agrônomo, comprar a máquina mais cara, mas se na hora da execução você não colocar o time em campo, você não for persistente, você não se dedicar de verdade, você não vai colher os resultados. Então, assim, a minha sugestão é persistência. Nosso setor é cíclico, nós temos anos de alta, anos de baixa. Quem persiste, ganha. Bacana isso, e eu também faço as minhas considerações aqui também, até para a gente se encaminhar para o final aqui. Se o agronegócio hoje produz 1 a cada 5 pratos no mundo, nós temos que ter muita preocupação com esse setor. Nós temos que levar esse setor muito a sério. Seja ele em termos gerenciais, com todos os indicadores, tudo o que você faz ali, em termos tributários, em termos financeiros. Né? Quando eu falo financeiro, olhando agora para os fundos de investimento, para a Faria Lima, que entrou no mercado, né? Vou assim dizer. E eu entendo ser muito cauteloso tudo quanto é situações que envolvam o agro, porque realmente isso é muita responsabilidade, pessoal. Isso é muita responsabilidade. Isso dá o quê? 18%, né? 100 dividido por 20%. 20%, verdade. 20% é muita responsabilidade, Bruno. Eu acho que 20% de todas as pessoas que se alimentam do mundo tem algum alimento do Brasil. E quem não se preocupa com água é que talvez não está se preocupando com a fome, não está se preocupando com o que tem para comer. Isso é muito preocupante. Eu acho que vale muito a nossa nesse nosso bate-papo aqui. Nesse sentido, cara, eu queria te agradecer o seu tempo. Obrigado. Você trouxe aqui várias anotações que eu achei
de suma importância. Esse conteúdo aqui você pode replicar lá para HS Agro, para todo mundo. Acho que pode... obrigação aqui dos colaboradores da HS Agro assistir esse podcast. E assim, cara, faça as suas considerações finais e, de antemão, eu já te agradeço aí o teu tempo. Eu que agradeço, cara. A gente fez uma amizade bacana ali, né? Depois desse curso em São Paulo. Te admiro muito. Também vejo o conteúdo que você coloca aí nas redes sociais. Também está sendo bem inovador. A gente não vê escritórios de contabilidade com essa mentalidade, fazendo o que você tem feito, entregando o que você tem entregado. E a mensagem final que eu deixo, tanto para os colaboradores da HS Agro, quanto para quem acompanha a gente, é essa mensagem de transformação. A gente está num negócio de transformação de terra, que gera valorização de ativo, mas também de transformação de pessoas. E isso é muito bonito. Se você pegar há 6 anos atrás, mais ou menos, quando a gente começou esse projeto, a minha folha de pagamento era R$3.000. Olha. Hoje passa de 100. Graças a Deus. Nós temos um plano robusto de participação nos lucros e resultados. Então, você vê aquele cara lá com pouca escolaridade, que sempre trabalhou em empregos mais simples, tá lá dando uma condição melhor para a família dele, comprando um carro novo, melhorando de vida. Indo para a faculdade, cara. Indo para a faculdade. E o cara assiste aula na fazenda, online, com qualidade, com internet de qualidade. Você tá maluco, irmão? Numa casa boa, confortável. Então, assim, isso para mim, por si só, já é muito gratificante. E eu espero que essa mensagem seja espalhada e que a gente consiga levar cada vez mais esse movimento de transformação para mais pessoas. É isso que a gente prega aqui. A gente prega que a informação... A gente está a um Google da informação. Uhum. Agora, o que você faz com a informação é que vai te levar para o próximo patamar. É o que vai, talvez, fazer a diferença na sua vida. Cara, eu só tenho a te agradecer. Obrigado, Marcelo. Conteúdo riquíssimo, muito bom, que a gente vai fazer ampla divulgação disso, cara. Você pode ter certeza. Obrigado. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, obrigado.